Mas como é que você partiu para essa linha de trabalho, cuidando da segurança dessa parte elétrica, Cláudio? Bom, a história é um pouco longa. Eu sempre digo que a natureza empurra a gente para onde a gente tem que ir. Cada um é empurrado numa dada direção e não adianta nadar contra a correnteza porque não vai dar certo. Então as coisas aconteceram naturalmente, né. Então eu me formei em 1980 lá na EFEI, hoje é Unifei, Universidade Federal de Itajubá. Então 1980 para 2025, 45 anos. Por que que eu fui parar nessa área aqui de estudos e análise de sistema? Quando eu me formei, o Brasil estava numa recessão muito grande na época. E aí o que que aconteceu? Eh, os meus amigos, poucos estavam conseguindo emprego, né, e nessa época existia uma empresa chamada Triel Engenharia, que foi empresa, pioneira no Brasil na área de estudos elétricos. Então, na época das plataformas, 2 empresas faziam estudos elétricos no Brasil, a GE americana e a Triel brasileira, né. Então, na Triel, existia um consultor que era professor em Itajubá, que era o professor Edilberto. Ele era da área de, chamava de computação na época, né, não chamava nem informática ainda, né. E ele era responsável pelos softwares, né, os programas, porque não existia programas comerciais na década de 80. E então ele era o responsável pelos programas, e ele ia sair da universidade de lá de Itajubá para trabalhar nas centrais elétricas de Brasília. E aí na época, eh, no dia que eu fui colar grau, me indicaram, né, para o professor José Carlos de Oliveira, que também era consultor da Triel. E ele que foi o responsável, talvez ele nem lembre disso, porque esse cara ajuda tanta gente que ele nem lembra quem ele ajudou, mas eu de coração lembro muito bem, né. Me indicou para a Triel, que eu passei a cuidar da parte de desenvolvimento e manutenção dos softwares da Triel, era programação em Fortran na época. Então eu, comecei a entrar, só que os meus amigos começaram ganhando X na época lá, eu, comecei na Triel ganhando X dividido por 2, né. Eu falei: "Bom, em Metade. época de recessão, né, Claro. primeiro um pássaro na mão, depois a gente pega os que tá voando". E, então comecei lá. 3 meses depois triplicou praticamente o meu salário, né. Então, o pessoal, acabou confiando bastante na gente, e foi lá que começou a minha carreira propriamente dita, na área de estudos, né. O dono da Triel na época era o Francisco Renaud Neto, que foi um ícone também, da engenharia elétrica no Brasil, a quem eu tenho uma gratidão muito grande. O gerente que, me acolheu e me contratou era o Fauzi Gabriel Chucri, que hoje em memória, ele já faleceu, mas foi um grande amigo. E o João Batista da Silva era o meu gerente na área de estudos, e que ele, depois continuou trabalhando na Triel em Itajubá, né. Ele também é de Itajubá, e foi assim que a gente começou na Triel. Na Triel eu fiquei 5 anos. A Triel, teve uma entre 80 e 85 foi aquela época da recessão, ia mudar a área de estudos para Itajubá. O primeiro engenheiro que ia depois do gerente seria eu, mas nesse meio tempo a Triel quis me mandar para o campo, e como eu tinha minhas filhas pequenininhas, eu não queria ir para o campo, então eu saí da Triel, fui montar um departamento de estudos na Concip Engenharia, que era uma empresa, muito especializada em instrumentação na época, né, aqui em São Paulo. Então mudei de Santos para São Paulo. Isso foi em mais ou menos, em 84.
Foram 5 anos, eu fiquei de 80 a 84 na Triel. E lá na Concip eu desenvolvi todos os softwares lá, né? E passei a desenvolver um software de seletividade na plataforma do CAD, em AutoLisp, e todos os programas que eram em Fortran na época, eu converti eles para Basic para facilitar o IHM, né, a interface com o usuário, e fazia estudos em geral, curto-circuito, seletividade, load flow, malha de aterramento, avaliação dos equipamentos quanto ao curto-circuito, que a gente chama de suportabilidade ao curto-circuito. Fazíamos estudos de harmônicos, né? Então vários estudos diferentes aí. Então nessa época eu fiquei 5 anos na Concip, eu achei que eu estava muito especializado em estudo e eu queria aprender um pouco de projeto. Então eu saí da Concip, fui trabalhar na Cetal, que na época que eu fui trabalhar na Cetal, a ABB comprou a Cetal, virou a ABB Cetal Lumos, né, que era uma empresa altamente especializada em projeto para a área de óleo e gás, né? Então foi assim que a gente começou praticamente a jornada, né? E eu aprendi aí bastante, né? Teve a recessão da época do confisco lá do Collor, né? Aham. E em 92, um amigo tinha uma empresa de engenharia de campo, me convidou para ser gerente na empresa dele. Eu saí de lá e fui trabalhar, e foi aonde eu aprendi a parte de montagem, manutenção, comissionamento, startup. Então eu passei por todas as etapas, desde o projeto até a manutenção, operação, comissionamento. Então isso me deu uma visão diferenciada de todo um empreendimento dentro da área elétrica.